O número que todo dono de empresa ignora até dar problema. Existe um número na sua empresa que quase ninguém acompanha com atenção. Não aparece em post do LinkedIn, não vira manchete em reunião, raramente é comemorado. Mas quando ele dá problema, não tem faturamento recorde que salve. Toda empresa que quebra ignora esse número por tempo demais. E o pior, a maioria dos donos acha que está tudo sob controle, até não estar mais. Empresários adoram falar de vendas, crescimento, expansão, novos negócios, novos contratos, mas as empresas não quebram, via de regra, porque vendem pouco. Elas quebram porque um número silencioso sai do controle, enquanto todo mundo está olhando para o outro lado. Quando esse número explode, o impacto é imediato. Atraso, dívida, estresse, decisões ruins, perda de poder de negociação. O número que quase todo empresário ignora é o ciclo de caixa. Não é faturamento, não é lucro contábil. É o tempo que o dinheiro leva para sair do seu bolso e voltar para ele. Você pode vender muito, ter margem boa no papel e mesmo assim quebrar se o ciclo de caixa estiver errado. E isso acontece todos os dias. O ciclo de caixa é ignorado porque ele não é intuitivo. Ele exige controle, integração entre várias áreas da empresa e disciplina financeira. É mais fácil olhar o saldo bancário e achar que está tudo certo. O problema é que o saldo é uma foto, enquanto o ciclo de caixa é um filme. E quem olha só a foto nunca vê o impacto chegando. Aqui está o erro mais comum. A empresa cresce, vende mais, concede prazo maior para o cliente, antecipa custo, contrata antes do dinheiro entrar. No papel, tudo parece saudável. Na prática, o caixa começa a sufocar. O empresário normalmente chama isso de fase do crescimento, é a dor do crescimento. Na verdade, é crescimento financiado no escuro. Quando o ciclo de caixa está fora de controle, os sinais aparecem. Dependência constante de capital de giro, uso recorrente do limite bancário, ansiedade com folha de pagamento, decisões adiadas por falta de caixa. O problema não é falta de venda, é desalinhamento entre entrada e saída de dinheiro. A controladoria existe para olhar para isso, mapear, prever, corrigir o ciclo de caixa antes que ele vire crise. Ela conecta vendas, custos, prazos e o crescimento com uma visão única. Sem isso, o empresário cresce na sorte. Com isso, ele cresce com previsibilidade e com poder de decisão. Empresas com ciclo de caixa desorganizados valem menos. O investidor vê risco, o banco cobra mais caro e o dono perde opção e poder de negociação. Controlar esse número não é só sobrevivência, é valuation, estratégia e liberdade. Vem comigo para um exemplo concreto. Vamos colocar em termos mais práticos, né? Esse fluxo de caixa, esse ciclo de caixa. Imagina aqui que eu sou uma indústria e eu vendo chapas de aço, né? E hoje eu comemoro aqui com o meu time a venda de um contrato de R$1 milhão em chapas de aço para um grande cliente. 1 milhão é o nosso booking de vendas, né? A gente vendeu hoje um TCV, um Total Contract Value de 1 milhão. Mas aí a gente vai olhar para as próximas premissas. Quais são as condições dessa venda? Quais são as condições de pagamento disso aqui, né? Então é 1 milhão, vamos lá, no meu DRE competência vai aparecer 1 milhão, no meu relatório de vendas vai aparecer 1 milhão. Agora, como que eu vendi isso para o cliente? Eu vendi em 10 vezes parcelado. Então, o que é que eu tenho? Vamos tirar tudo que a empresa já possa ter de outras receitas, de outras vendas. Vamos contar só com essa. O que eu tenho no meu caixa do mês que vem? O que está previsto para eu receber no mês que vem? R$100 mil. Então hoje eu vendi 1 milhão, mas no meu fluxo de caixa do mês que vem está previsto 100 mil. Se eu já tenho no meu contas a pagar do mês que vem 200, a gente já pode entender o problema. Mês que vem, se eu não tenho nenhuma outra receita, nenhuma outra venda, nada que vá vencer em meu favor naquele mês, e mais ainda que o cliente pague dentro daquele mês, só vai entrar 100 mil no meu caixa, enquanto eu já tenho programadas 200 mil, né, em saídas, né? Eu já tenho 200 mil de contas a pagar no mês que vem. Então, olhando para esta previsão, o meu caixa está descasado. E se no mês seguinte eu vendo mais 1 milhão, né, eu não estou nem aqui olhando para o nosso custo, né? E eu vou precisar repor estoque, eu vou precisar comprar matéria-prima, eu vou ter que pagar comissionamento, etc. Então, e se no mês que vem eu vender mais 1 milhão, de novo, meu competência, o meu DRE, o meu relatório de vendas, meu DRE é competência, né? Ele vai estar bonito, vai ter 1 milhão lá em cima, e vamos dizer que eu tenho muito lucro nessa operação. Eu vendi por 1 milhão e depois de pagar imposto, pagar custo, me sobra 500 mil. Então eu tenho uma lucratividade formidável. Só que eu não tenho dinheiro para pagar
pessoal mês que vem. Então, essa é a realidade concreta do ciclo, né, desse caixa. Então, existe a etapa da venda, a etapa do faturamento e a etapa do recebimento, né? Então são 3 grandes etapas no funil financeiro da empresa para a gente poder deixar isso bem concreto, bem sólido, né, para trazer para o dia a dia do empreendedor que normalmente não está tendo essa visão lá do financeiro, essa visão profunda, né, de entender essas dinâmicas mais chatinhas operacionalmente dentro de um financeiro, né? E a inteligência financeira de uma boa controladoria que vai ajudar a entender qual a melhor maneira para financiar esse buraco no caixa, porque não é um problema de lucratividade, é só um problema de fluxo de caixa no tempo. Então, se a gente já entende que mês que vem eu tenho 100 mil de contas a receber e 200 de contas a pagar, ou eu tenho que já ter um saldo de caixa acumulado para sustentar esse período, ou eu vou precisar trazer isso de fora. Seja um empréstimo com o banco, seja financiar isso com os próprios fornecedores do meu estoque, né, de mão de obra, de serviço, etc. Ou então o sócio aportar na empresa, né? Então N maneiras aí da gente financiar o descasamento de caixa. Então caixa é uma coisa, lucratividade é outra. Lembrando sempre que a gente pode ter uma empresa que gera caixa sem ter lucro, e a gente pode ter uma empresa que gera lucro sem fazer caixa, né? E esse aqui é o nosso exemplo concreto. Eu vendi 1 milhão e sobrou 500 mil de lucro. O caixa ele vai aparecer em 10 parcelinhas de 100 mil nos próximos 10 meses. Mas eu preciso ter dinheiro para sustentar esse período aqui, esses 10 meses, que eu já tenho contas a pagar programadas lá. E possivelmente ainda terei outras, né? Se eu quero continuar vendendo, talvez eu tenha que comprar de novo o estoque para poder vender no próximo mês, fora o que já está programado a ser pago, né? Os nossos 200 mil aqui do exemplo. Então, fica o alerta. Se você não domina o seu fluxo, o seu ciclo de caixa, alguém vai dominar você. O banco, o fornecedor, o concorrente. Esse é um número que ninguém liga até que ele vire um problema muito grave. A Visp entra exatamente aqui, estruturando a controladoria financeira para que você possa transformar crescimento em caixa, caixa e controle no valor da sua empresa. Não é sobre olhar relatório, não é sobre imprimir número, é sobre antecipar o risco antes que ele comece a custar muito caro. Ou você domina o número mais importante da sua empresa, ou aprende sobre ele do jeito mais caro possível. Eu sou o Maurício Martins, o Head Partner de CFO as a Service aqui na Visp. Me segue lá no Instagram, @omauriciovaz, e também segue o Instagram da Visp, @VispCapital.